Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis assentar um minutinho. Caríssimos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, no dia de hoje, nós iniciamos um novo tempo litúrgico. No rito antigo, nós conservamos ainda a liturgia pré-quaresmal. Uma liturgia que vai como que nos preparando para bem vivermos a quaresma. Tudo isso é facilmente compreendido por nós quando a gente se atenta àquilo que era a quaresma nos tempos mais primitivos do cristianismo. Talvez para nós a quaresma seja algo muito acidental ou muito superficial. Nós vemos que na missa algumas coisas mudam, nós vemos que no altar já não tem mais flores, nós vemos que a cor dos paramentos é o roxo. Talvez nós nos propomos a fazer alguma penitência, mas não muda muito as coisas na nossa vida. Continuamos a fazer festa, continuamos a viver talvez uma vida sem muita preocupação com Deus. Mas nos tempos primitivos a liturgia não era assim. Naquele tempo onde realmente o cristianismo dominava as sociedades, onde todas as pessoas e civilizações católicas eram, os tempos litúrgicos davam a tonalidade da vida às pessoas. E por isso que a quaresma representava uma grande mudança na vida das pessoas. Não uma mudança única e exclusivamente de tempo litúrgico, mas uma mudança na vida das pessoas. A própria organização das sociedades, das famílias, do trabalho, era diferente tendo em vista a quaresma, tendo em vista que os cristãos deveriam então agir, deveriam então praticar maior e melhor a caridade, a penitência, o jejum e a oração. E por isso que desde o início, quando a igreja foi como que estabelecendo o tempo litúrgico, viu-se necessário fazer este tempo, que era uma introdução à quaresma. Um tempo onde os cristãos já viviam, mas ainda não completamente, a austeridade toda da quaresma. E por isso que nós vemos que das leituras que se seguiram do dia de hoje, são leituras que propõem a nós sempre um trabalho, propõem a nós sempre um esforço. Se normalmente nós já somos chamados a trabalhar para Deus nos tempos litúrgicos comuns, quanto mais naqueles tempos fortes, naqueles tempos de conversão, que são a quaresma e sobretudo também o advento, quanto mais nesses tempos nós deveremos ter que trabalhar para Deus. E por isso que nós vemos na primeira leitura de São Paulo, falando para nós que nós devemos imitar aquelas pessoas que eram atletas, e São Paulo fala no seu tempo, Corinto era uma cidade bastante grande, uma cidade portuária, uma cidade onde muitas pessoas acabavam por frequentar, uma cidade marcada também pelos jogos istmicos, jogos que perduravam e que existiam naquela cidade desde o século VI antes do Senhor. E São Paulo pega esse exemplo e como que perpassa esses exemplos, para os cristãos. Estão vendo soldados que lutam, que se esforçam, que se privam de tantas coisas para ganhar um louro. Naquele tempo era um louro. A gente faz o que com louro hoje em dia? Bota no feijão, bota na comida, algo que praticamente não tem nenhum valor, nem humano, e aqueles homens se privavam tanto por conta disso. Quanto mais nós, que somos cristãos, que lutamos por algo que realmente vale a pena, devemos então trabalhar pesado em prol da nossa santificação. E assim também nós vemos no Evangelho da Santa Missa. Nosso Senhor não quer ninguém ocioso. Nosso Senhor, que é aquele pai de família, vai chamar por meio da igreja, ou manda chamar por meio da igreja, a todos os homens, em todas as idades, em todos os momentos de suas vidas, mas chama para trabalhar pelo reino de Deus e pela nossa salvação.
E tudo isso é muito válido para nós e muito presente, principalmente porque nos tempos atuais, uma palavra que predomina entre as pessoas, que todo mundo fala, é a palavra procrastinação. Todo mundo fala essa palavra. Todo mundo se acusa disso, ou de uma assídia, ou de uma preguiça, ou de uma tibieza, mas quando nós colocamos na ponta do lápis, quando nós vamos olhar bem para a nossa própria vida, nós vemos que talvez pouco fazemos para arriscar essas palavras do nosso vocabulário e tirar esses erros da nossa vida. E é a própria sociedade em que vivemos hoje que nos transforma em assidiosos, em preguiçosos, não trabalhadores. Tantas atividades que nos ajudaram muito, mas ao mesmo tempo que nos tornaram demasiadamente preguiçosos. E aí nós vemos que essa preguiça que talvez acontece no âmbito civil, social, acaba também se estendendo à nossa própria vida sobrenatural. Porque o homem, não obstante pertencer a várias dimensões ou possuir várias dimensões em ação, no final das contas é um só. E se eu sou preguiçoso no meu trabalho, muito provavelmente também o serei na minha vida espiritual. E assim nós vemos que nosso Senhor então nos chama a trabalhar. E o convite da igreja, quando nós nos preparamos para a Quaresma, para a Páscoa, para celebrar a alegria, é que nós trabalhemos em prol da nossa santificação. Que nós não sigamos a lógica do mundo que prega uma vida fácil, que prega uma vida onde a gente não deve fazer esforço, onde o esforço é algo pernicioso, algo mau, mas que pelo contrário, nós olhemos para a nossa vida de trabalhadores, de guerreiros pelo reino dos céus e vejamos que este é o caminho que Deus nos chama. É um caminho que todavia não é fácil, é um caminho que nós enfrentamos as dificuldades próprias do nosso tempo, as limitações corporais e também espirituais que nós temos, mas um caminho que nosso Senhor nos chama a percorrer. E se é Deus que nos chama, se é Deus que nos convida, nós temos então a certeza de que, se havendo boa vontade e generosidade da nossa parte, haverá também da parte de Deus as graças necessárias para que a gente possa cumprir aos nossos objetivos e que a gente possa assim chegar ao final da nossa carreira, da nossa corrida. Mas para tudo isso então é preciso trabalhar. E como primeiro ponto, então, deste momento de preparação para a Quaresma, proponho que todos nós pensemos, ao longo dessa semana que vamos viver, em que áreas da nossa vida nós devemos trabalhar. O ser humano, quando age muito abstratamente, quando não tem diante de si os acertos e erros, as insuficiências que precisa melhorar, não consegue melhorar, porque fica um tanto quanto perdido nos seus pensamentos e na sua ação. Nós temos que ser inteligentes e Deus nos deu a inteligência para que a gente possa então olhar para a nossa vida, ver o que nos falta e realmente trabalhar naqueles pontos concretos que nós devemos melhorar para a nossa vida. E tudo isso também é importante para nós, mesmo nós que estamos aqui, que talvez queremos algo mais com a vida, que talvez estejamos já numa caminhada um pouco mais perseverante com o nosso Senhor, também a nós é perigoso nos acostumarmos e vivermos uma vida um tanto quanto frívola, uma vida um tanto quanto sem sal e sem sabor, uma vida cristã sem conteúdo. E é por isso também que São Paulo alerta na leitura que nós ouvimos de hoje. O povo todo saiu lá do Egito. O povo todo recebeu as mercês e benefícios de Deus. O povo todo experimentou milagres e milagres grandiosos de Deus. Mas poucos, ou quase nenhum, daqueles que saíram do Egito, entraram na terra prometida. E esse também é um perigo da nossa vida. Eu venho na missa tridentina, eu procuro viver uma liturgia bem celebrada, mas não é só isso que faz parte da nossa vida. É algo importante para nós, é algo também que está necessário para o nosso fomento da nossa fé, mas não é o único ponto da nossa vida.
Se eu não venho aqui tentando melhorar como pessoa, como cristão, como ser humano, se eu não venho aqui pronto a carregar a cruz, pronto a enfrentar os obstáculos que a vida impõe e que Deus permite que a vida imponha a nós, tudo isso, pouco significado ou pouco resultado haverá na nossa santificação e na nossa salvação. E por isso é necessário que nós unamos esse zelo que nós temos com a liturgia, esse zelo que nós temos com as coisas de Deus, na parte exterior, na parte prática, na parte que a igreja faz, justamente com aquilo que também nós fazemos na nossa vida. Eu procuro viver uma liturgia bem celebrada, mas também interiormente no meu coração, na minha vida, eu procuro viver de maneira que essa liturgia, que será sempre um sinal claro e visível de Deus, possa transbordar na minha vida e a minha vida também possa ser um sinal claro e visível de Deus. Uma vida onde realmente eu procuro rezar, uma vida onde realmente eu procuro estar com Deus. E por fim, asseguro a todo mundo que trabalhar para Deus vale a pena. Como dizia São José Maria Escrivá, Deus é um ótimo pagador. Se na nossa vida nós encontramos pessoas generosas que nos pagam bem, quanto mais a Deus. E por isso não é desperdício, por isso não é idiotice, perdão a expressão, por isso não é uma coisa ruim para nós trabalharmos para Deus desde sempre na nossa vida. Trabalhar desde hoje, não atrasar a nossa conversão. Estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para vencer as batalhas, estamos aqui para participar de lutas em prol da nossa salvação e santificação e, portanto, então cumpramos aquela missão para a qual nós somos criados e percorramos com confiança, com amor, com generosidade as lutas diárias que Deus quer e permite que nós travemos, para que também, ao chegar o final do nosso dia nesta terra, e todos nós haveremos de ter, quando não sabemos, mas haveremos de ter, nós possamos então receber a recompensa de Deus, e que é o próprio Deus, que é o céu, que é a vida eterna. Que nós não sejamos melindrosos, que nós não sejamos preguiçosos, mas que generosos possamos então seguir a nosso Senhor, confiante que vale a pena seguir a nosso Senhor. Como dizia Dom Henrique Soares, numa de suas pregações famosas, que nós tenhamos a coragem de desperdiçar a nossa vida, de despender as nossas forças por uma causa que valha a pena. E que causa vale mais a pena do que a Deus, do que o reino dos céus? Que Nossa Senhora, que Nossa Mãe do Céu, Maria Santíssima, aquela que não se poupou e que inteiramente se entregou a Deus, interceda por nós, para que nós possamos ser corajosos e não melindrosos em prol da nossa santificação, nas batalhas diárias, para que a gente possa, assim, auxiliados por Deus, conquistar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.